Tá? Então isso aqui dá igual a... Vou fazer direto. Cosseno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y, só que aqui vai ficar menos cosseno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y, então zero. Agora vai ficar cosseno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y, vai aparecer. E aqui vai aparecer cosseno hiperbólico de x menos seno hiperbólico de y, então dá menos. Comendo aqui mais, então eu vou somar. Só que vai multiplicar por 1/2, então vai ficar o quê? Cosseno hiperbólico de x vezes seno hiperbólico de y. Agora, seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y. E aqui, menos seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y. Comendo na frente fica mais, então eu vou somar. Então, mais 2 seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y. Vezes 1/2, então dá mais seno hiperbólico de x, o quê? Cosseno hiperbólico de y. E o outro, seno hiperbólico de x, seno hiperbólico de y, sinal mais. Aqui, menos seno hiperbólico de x, menos seno hiperbólico de y, dá mais, com menos, cancela. Então, dá isso aí. Ou seja, juntando tudo, ou seja, você tem as igualdades. Cosseno não. Seno hiperbólico de x mais y, seno hiperbólico de x mais y é igual a quê? É igual a seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y, não está nessa ordem. Seno hiperbólico de x, cosseno hiperbólico de y, mais seno hiperbólico de y, cosseno hiperbólico de x. Está aqui, isso aí. Então você tem isso aí. Assim, é aqui, mais uma semelhança, até só que aqui é menos, lá no tradicional aqui é mais. É, assim, dado x real, tá? Eu digo uma coisa, quem é o cosseno hiperbólico de 2x? Ó, cosseno hiperbólico de 2x é o cosseno hiperbólico ao quadrado de x mais seno hiperbólico ao quadrado de x. E quem é o seno hiperbólico de 2x? É 2 seno hiperbólico de x cosseno hiperbólico de x. Então, você usa essas igualdades, você tem outra. Dado x real, ó, dado x real, você tem o seguinte, quem é o cosseno hiperbólico ao quadrado de x menos o seno hiperbólico ao quadrado de x? É a identidade fundamental da teoria das funções hiperbólicas. Isso é 1, né? Isso aqui é igual a 1. E quem é o cosseno hiperbólico ao quadrado mais o seno hiperbólico ao quadrado? É o cosseno hiperbólico de 2x. Logo, se você soma, você obtém 2 cosseno hiperbólico ao quadrado, é 1 mais cosseno hiperbólico de 2x. Ou seja, o cosseno hiperbólico ao quadrado em x é 1 mais, é o, vamos dizer assim, 1 mais cosseno hiperbólico de 2x. 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 1 mais
é o cosseno hiperbólico de 2x menos 1. Mais 1 sobre 2. Estou somando, né? Tô somando. E se você subtrai a segunda menos a primeira, aí fica o quê? Seno hiperbólico ao quadrado em x vai ser igual ao cosseno hiperbólico de 2x menos 1 sobre 10. Faz todo sentido, que é um quadrado, né? Isso aqui é positivo, porque o cosseno hiperbólico é maior do que 1. Maior que ou igual a 1. Então, essa diferença é positiva. Entendido? Aí, por conta dessas igualdades e por conta da identidade fundamental que eu apaguei, que está aqui, ó, que está aqui, é que todas as técnicas de integração usadas para resolver a integral indefinida de potências naturais de seno por potências naturais de cosseno valem para a integral de potências naturais do cosseno hiperbólico vezes potências naturais do seno hiperbólico. Inclusive eu faço isso nas notas, tá? Faço isso nas notas, vocês vejam lá nas notas que está lá. Tá? Então você tem tudo isso aqui, então essas identidades elas são fundamentais porque com elas permanecem válidas as técnicas de integração que você tinha para potências de seno por potências de cosseno, expoentes naturais, vale agora para potências do cosseno hiperbólico por potências do seno hiperbólico, potências naturais também. Entendido aí? Quer dizer, tudo isso continua valendo. Me faltou alguma coisa aqui? Tudo agora vamos ver função tangente hiperbólica e a função secante hiperbólica. E tem as hiperbólicas inversas, que virão aí. Tá? Ó. Vejam, definição. Definição. A função tangente hiperbólica, a função tangente hiperbólica é a função denotada por TGH e dada por TGH, por definição, é a razão entre o seno hiperbólico e o cosseno hiperbólico. Aí. E a outra definição, vou colocar logo aqui, a função secante hiperbólica. Secante hiperbólica é a função denotada por sec-H e dada por aqui.
Secante hiperbólica é o inverso multiplicativo do cosseno hiperbólico. Okay. Então, daí você tem, quando destacar de preto, daí você tem, primeiro, o domínio da tangente hiperbólica é o mesmo domínio da secante hiperbólica que é os reais. Porque o que é o domínio da razão de duas funções? É a interseção dos domínios, tirando os pontos da função denominador onde ela é zero. Mas essa função nunca é zero. O cosseno hiperbólico é positivo em todo o x real. Então, o domínio dessas duas funções são os reais. Segundo, quem é a tangente hiperbólica em x? Por definição, é o seno hiperbólico em x dividido pelo cosseno hiperbólico em x. Se você lembrar das funções, isso aqui vai ficar o quê? Elevado a x, elevado a x sobre elevado a x mais elevado a x. Porque o 2 que está dividido, numerador e denominador, cancela. E isso aqui vale qualquer que seja o x real. Tá? E quem é a secante hiperbólica? E quem é a secante hiperbólica? A secante hiperbólica. Quem é? Vai ser 1 sobre o cosseno hiperbólico em x. Como o cosseno hiperbólico em x é elevado a x mais elevado a menos x sobre 2, então isso aqui vai ficar o quê? 2 sobre elevado a x mais elevado a menos x. Também qualquer que seja o x real. Tem umas coisas a considerar, é o seguinte, ó. Tá? Lembre-se aqui da definição. Outra coisa. Dado x real, lembre que o menos cosseno hiperbólico de x é menor do que o seno hiperbólico de x, que é menor do que o cosseno hiperbólico de x. Estão lembrados? Logo, o que é que eu vou fazer aqui? Vou dividir pelo cosseno hiperbólico para encontrar a tangente. Logo, tá? O menos 1 é menor do que seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico, que dá tangente hiperbólica. Menor do que 1. Ou seja, a tangente hiperbólica é uma função limitada. Ela tem um limite superior no domínio, uma cota superior, tá, que é 1, e tem uma cota inferior que é menos 1. E 1 e menos 1 não são assumidos, que é menor mesmo, tá vendo? Menor. É menor. Mas, vou destacar de preto aqui, quem é o limite da tangente hiperbólica em x, com o x tendendo a mais infinito. Isso aqui é o limite, com x tendendo a mais infinito, de e elevado a x, menos e elevado a menos x, sobre e elevado a x, mais elevado a x. Do jeito que aqui está, ao calcular esse limite, você vai se deparar com a indeterminação. Infinito sobre infinito. O limite do numerador é mais infinito e o limite do denominador é mais infinito. Como é que eu saio daí, dessa indeterminação? Divido, vamos dizer assim, o numerador por e elevado a x. Então isso aqui fica o limite, com o x tendendo a mais infinito, de quem? Divide por e elevado a x, fica 1,
é elevado a menos 2x. E aqui fica 1 mais é elevado a menos 2x. E eu elimino a indeterminação. Porque quando o x tende a mais infinito, o numerador tem limite 1, essa expressão tem limite 0. Então, o limite dá 1. Porque o numerador tem limite 1, o denominador tem limite 1. Então, você tem isso. E é 1 por valores menores do que 1. Por quê? Porque a tangente hiperbólica é sempre menor do que 1. Então, está se aproximando de 1, mas está se aproximando por valores menores do que 1. É assim que eu denoto. Agora veja. Tá? E quem é o limite? Quem é o limite da tangente hiperbólica em x com x tendendo a menos infinito? Tá? E isso aqui vai ser o quê? Vai ser o limite com x tendendo a menos infinito de elevado a x menos elevado a menos x sobre elevado a x mais elevado a menos x. O numerador tem limite menos infinito, o denominador tem limite mais infinito. Porque elevado a x tem limite 0. Aí eu tenho indeterminação. Como eu saio dessa indeterminação? Dividindo, vamos dizer assim, o numerador e o denominador por elevado a menos x. Então isso aqui vai ficar elevado a 2x menos 1 sobre elevado a 2x mais 1. Qual o limite do numerador? Menos 1. Qual o limite do denominador? 1. Então isso aqui dá menos 1. E dá menos 1 por valores maiores que menos 1, por quê? Porque a tangente é sempre maior que menos 1. Tá? Outra coisa, a função tangente hiperbólica, ela é diferenciável. Tá? Mais do que isso, as funções, não é porque são razões de funções diferenciáveis, ó, olha aqui, ó. São razões de funções diferenciáveis. Então, as funções tangente hiperbólica e secante hiperbólica, elas são o quê? São diferenciáveis com quem é a derivada da tangente hiperbólica em x. Aí eu vou usar a fórmula, tá aqui, ó. Né? Ó. É o seno hiperbólico de x sobre o cosseno hiperbólico de x. Então, a regra do quociente da derivada do seno hiperbólico em x vezes o quê? O denominador, que é o cosseno hiperbólico em x. Menos, repete o numerador, que é o seno hiperbólico em x, vezes a derivada do denominador, derivada do cosseno hiperbólico em x, dividido pelo quadrado do denominador, que é o quadrado do cosseno hiperbólico em x. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar... Qual é a derivada do seno hiperbólico? Então vai ficar o quadrado do cosseno hiperbólico em x, menos... E aqui? Derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico, então fica o quadrado do seno hiperbólico em x, sobre o cosseno hiperbólico ao quadrado em x. Isso aqui vai dar 1 sobre o cosseno hiperbólico em x. Ou seja, dá a secante hiperbólica ao quadrado em x, qualquer que seja o x real. E agora vamos à derivada da secante hiperbólica. A derivada da secante hiperbólica tá? E a derivada da secante hiperbólica em x. Então, ó,
Veja aqui, ó. Secante hiperbólica é 1 sobre cosseno hiperbólico. Então, isso aqui é menos a derivada do cosseno hiperbólico em x sobre o quê? Quadrado. Isso é menos derivada do cosseno hiperbólico. Secante hiperbólico. Desculpa. Seno hiperbólico. É o quê? Seno hiperbólico. Hã? Pronto, termina isso aqui. Seno hiperbólico em x sobre o quê? Aí eu escrevo cosseno hiperbólico em x vezes 1 sobre o... Então isso aqui dá menos secante hiperbólico em x vezes menos tangente hiperbólica em x. Vamos na ordem, menos a tangente hiperbólica em x vezes x. Também, qualquer que seja o x real. Ou seja, peraí, a derivada da tangente hiperbólica é o quadrado da secante hiperbólica e a derivada da secante hiperbólica é a tangente hiperbólica vezes a secante hiperbólica. Pode começar.